Oi, pessoal. Eu hoje quero falar sobre comunismo e capitalismo. É um assunto que parece meio velho, mas é muito atual, especialmente para quem se interessa por estudar o assunto, não apenas para quem quer combater um lado ou outro lado. E é justamente esse o ponto que eu quero discutir hoje. O, o comunismo está de um lado, o capitalismo está de outro lado, como a gente costuma ver no discurso comum, corriqueiro, ou não é bem assim? A resposta é sim e não. Normalmente, quando a gente conversa sobre o tema, sobre qualquer tema, a gente faz muitas simplificações e generalizações e reduções, porque não é possível delinear completamente em todos os temas que a gente, em todas as conversas, os detalhes de cada conceito, de cada ideia, de cada afirmação. Então, no discurso normal, cotidiano, a gente fala comunismo contra o capitalismo, o mundo capitalista, o mundo comunista e coisas assim. Mas comunismo e capitalismo não são opostos perfeitamente simétricos. Eles têm incompatibilidades, mas têm características diferentes em sua abrangência. Então, deixa eu ir direto ao ponto. Eu não pretendo ser completo aqui, mas é dar uma ideia de algumas distinções que a gente precisa fazer para entender, por exemplo, por que a maior parte dos países comunistas não deram certo, fracassaram, e a China conseguiu se tornar uma história de sucesso. Sem entender essas distinções, a gente não consegue explicar isso. Então, a primeira distinção que eu acho que a gente precisa fazer é que o capitalismo não é uma ideologia. O capitalismo é um modo de produção. E o comunismo é uma ideologia. O comunismo, ele contempla, a ideologia comunista contempla não apenas a substituição do capitalismo por outro modo de produção, ou seja, a substituição do capitalismo pela economia planificada, com o controle dos meios de produção pelo Estado, a abolição da propriedade privada, mas a ideologia comunista, pelo menos a ideologia comunista em seu sentido mais abrangente ou mais puro, ela, e em todas as suas variantes, ela contempla outros aspectos que não estão diretamente ligados ao modo de produção. Por exemplo, liberdades individuais. A ditadura do proletariado, ela é diferente da democracia liberal. Então, o comunismo também se opõe não só ao capitalismo como modo de produção, mas ao liberalismo clássico como modo de organização política. Os comunistas Marx, Lenin e outros, né, chamam a democracia burguesa de uma falsa democracia. E a liberdade política que a gente tem nesses regimes liberais é uma falsa liberdade. A propósito, Paulo Freire também dizia que a liberdade é falsa e que a liberdade verdadeira só será alcançada depois da Revolução. Então, a gente já começa a perceber que não é possível simplesmente dizer que capitalismo e comunismo são coisas opostas. O comunismo abarca não só a organização econômica e não só a organização política, mas inclusive a formação espiritual e cultural da sociedade. Então, por exemplo, um dos elementos dos projetos comunistas em todos os países, se não em todos, em quase todos, eu acho que são todos os países, inicialmente, inclusive na China, era a reforma do pensamento, a reforma da cultura, a reforma da sociedade. A União Soviética queria criar, por exemplo, o homem novo. Novamente, Paulo Freire também busca a criação de um homem novo depois de feita a Revolução. Eu tenho vídeos sobre o Paulo Freire, alguns, e vou publicar mais, eu recomendo que deem uma olhada. Para quem não tiver a paciência de ler os livros, naturalmente. Então, já temos um terceiro aspecto em que o comunismo ele busca fazer alguma coisa busca alcançar um objetivo que vai além da mera superação do capitalismo. Então, em sociedades liberais, nós não temos esse desejo de reformar o homem, criar um novo homem, o homem soviético, por exemplo. Ao contrário, nas nossas sociedades, especialmente para aqueles que têm perfil conservador, a gente procura preservar o homem que nós temos, não é? A tradição, os valores, as instituições. Aqui, acho que vale uma
ressalvam uma comunicação adicional, que esses termos também muitas vezes confundem. Quando a gente pensa em conservador, quando a gente diz conservador, muita gente está pensando que o conservador é um cara que não quer mudança. É um sujeito que quer conservar, quer manter tudo como está. E que o cara que é progressista é um cara que quer a mudança, que é o progresso. Mas esses termos não têm nada a ver uma coisa com a outra. O progressista, ele quer o socialismo, o comunismo, só que de uma forma gradual, não pela revolução violenta, pelo menos nominalmente. E o conservador também quer o progresso, também quer o desenvolvimento social. Só que ele busca preservar aquilo que nós já construímos. Ele quer reformas graduais também, mas sem rasgar o que a gente já fez, sem destruir o que a gente já fez. Por quê? O revolucionário ou progressista, comunista, socialista, ele normalmente tem uma crença muito forte na capacidade do homem de criar racionalmente, um certo cientificismo, de criar racionalmente instituições novas, planejadas do zero, para atender aos problemas e alcançar os objetivos que eles propõem. E o conservador não acredita nisso. O conservador, ele acredita que a gente é perigoso descartar as nossas instituições para substituí-las por coisas completamente novas. Por isso, a gente vê que em revoluções comunistas, especialmente revoluções violentas, como, por exemplo, a Revolução Russa ou a Revolução Chinesa, os revolucionários, uma vez que eles estão no poder, eles acham bastante prático simplesmente destruir várias instituições e formas de organização social que existiam antes e substituí-las por coisas novas, muitas vezes com resultados desastrosos, como a gente viu nas primeiras décadas da Revolução Cubana e da Revolução Soviética. Inclusive, em ambos os casos, especialmente na Revolução Soviética, os bolcheviques eles davam um passo à frente, ou dois passos à frente e um passo atrás. Por exemplo, Lenin tentou fazer uma sovietização, uma comunização muito rápida da economia e destruição muito rápida dos meios, da propriedade dos meios de produção, mas a economia começou a se desestruturar e ele deu um passo atrás. Ele fez uma nova política econômica que era, na verdade, trazendo alguns elementos do capitalismo de novo, pelo menos provisoriamente, até que eles pudessem terminar de destruir o capitalismo como modo de produção na União Soviética. Isso foi concluído, ou mais perfeitamente concluído, com Stalin depois. E na China também ocorreu coisa parecida. Inclusive, depois da morte de Stalin, o Khrushchev, que era o chefe do partido, né? Ele recomendava ao Mao que pegasse um pouco mais leve na sua coletivização da agricultura, porque ele já tinha tido a experiência de que fazer essa coletivização abrangente e de forma muito rápida causava certos problemas, como, por exemplo, milhões de pessoas morrendo de fome. Isso aconteceu na União Soviética, em particular na Ucrânia e no Cazaquistão, e aconteceu na China. Então, aproveitando que eu estou falando de China, por que a China é uma história de sucesso e por que a União Soviética, no fim das contas, naufragou, perdeu a Guerra Fria? Exatamente porque é possível separar esses elementos, esses diferentes aspectos da sociedade humana ou da vida humana que são objeto da ideologia comunista e atacá-los ou tratá-los de forma individual. Então, por exemplo, a União Soviética, ou todos os países que adotam a economia planificada, eles encontram um problema imediato, que é a baixa produtividade da economia planificada. Ela não é competitiva. No longo prazo, toda a economia planificada ela tende a se degenerar. E, no fim das contas, foi isso que fez a União Soviética ruir. Em algum ponto, os soviéticos já entendiam que havia um problema econômico ali e que ele precisava ser solucionado por meio da introdução de reformas capitalistas ou por reformas de mercado. Mas eles não foram capazes de fazer isso em tempo. Quando o Gorbachev
começou a fazer reformas mais radicais, o edifício estava muito podre e ruiu. Os chineses conseguiram perceber isso e reagir em tempo, ainda no final dos anos 70, e lembrando que a Revolução Chinesa é muito mais tardia do que a Revolução Soviética, portanto, os anos 70 para os chineses é uma parte muito cronologicamente mais próxima da Revolução do que era os anos 80 para os soviéticos. No final dos anos 70, os chineses eles começaram a substituir a ideia de ter uma economia completamente planificada por ter uma economia capitalista. E eles desenvolveram um modo híbrido, um sistema híbrido que eles têm até hoje, que é muito bem sucedido, que é um arcabouço político comunista, ideologicamente comunista, mas com uma economia capitalista razoavelmente liberal. Tem vários aspectos de controle estatal, inclusive o Estado tem várias empresas e tem vários elementos de influência direta e indireta. Mas, bem ou mal, eles desenvolveram uma economia de acúmulo privado de capital com liberdades bastante amplas para um país comunista, liberdades bastante amplas empresariais. Então, eles têm uma economia de mercado limitada, controlada, imperfeita, mas tem uma economia de mercado que, essencialmente, é o sistema capitalista liberal. Para a economia, para a política, para o sistema de política de direitos políticos e outras coisas, eles continuam com uma ideologia comunista. Mas essa substituição da economia planificada pela economia, por uma forma de capitalismo liberal socializado, foi o que permitiu à China sair daquela rota que todos os países comunistas seguem, de, a partir de um determinado ponto, não conseguir fazer mais um crescimento horizontal, não conseguir mais fazer a incorporação de camponeses na indústria e coisas assim, e sempre eles entram em derrocada por causa da ineficiência relativa da economia planificada com relação a outras formas de organização econômica. Então, essa é a razão essencial, principal, mais importante para o sucesso da China, especialmente em comparação com outros países comunistas. Eu espero ter abordado os pontos principais. Se tiver alguma coisa de muito relevante que eu deixei passar, eu faço um vídeo depois tratando de temas correlatos. É isso. Espero que tenha sido útil para alguém, para você. E quem não seguiu, segue o canal. Um abraço e até a próxima.